Olá, seja bem-vindo a mais um programa Esta é a Hora. E esta é a hora de você ouvir a Palavra de Deus. Este programa tem como objetivo te ensinar a vencer nas mais diversas áreas através da Palavra de Deus. Será que você é uma pessoa que está a passar por problemas financeiros, problemas na família, está com dificuldades na família? Será que você tem uma doença incurável, já procurou soluções na medicina, em todos os lugares e não encontra a solução? Então este programa é mesmo para você. Fique aí que de seguida o apóstolo Jorge Tadeu irá compartilhar conosco uma palavra de fé. E no final, ele também irá orar por todos os pedidos de oração. Então você pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos que estão a passar por rodapé, em rodapé. E você também vai ouvir hoje testemunhos de casos reais, milagres que Deus operou na vida das pessoas. Então vamos ficar de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de nós andarmos com Deus e se ainda não andamos, é hora de nós nos voltarmos para Deus. Na verdade, não é Deus que está de costas voltadas para nós, muitas vezes é o contrário. As pessoas é que andam de costas para Deus e têm problemas, mas quando nós nos voltamos para Deus, sempre encontramos uma mão amiga do Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Aqui em rodapé você vai encontrar o SOS, para onde você pode telefonar, fazer o seu pedido de oração e mais lá no final do programa eu vou orar por si. Eu tenho a fé de como Deus, que é o mesmo hoje, ontem e amanhã, vai fazer um milagre na sua vida. Mas você também pode escrever para o WhatsApp e explicar melhor ou fazer o seu pedido, seja como for, que também vamos responder. Hoje nós vamos ouvir dois testemunhos. Um que é da Kátia e que fala de alguém que precisava de um milagre financeiro e foi gravado há muito pouco tempo numa das nossas igrejas. Depois temos outro que vai ser aqui ao vivo com a Ana Rita, que se trata de um milagre de cura divina. Eu hoje vou ensinar um pouco sobre como é que Deus cura, o que é que nós podemos fazer para que de facto Deus que pode e que quer, Deus consiga curar. Eu disse de propósito, Deus pode e Deus quer, mas é a maneira de Deus, então eu vou ensinar como é que é isto de fazer a oração da fé, porque é a maneira de Deus, não é? Oh, Deus faz isto, aquilo, aquilo outro. Não, Deus é que nos diz como é que nós vamos fazer e eu vou ensinar. E, portanto, seja com atenção, porque todo o programa é baseado em criar mais fé no seu coração. Por isso mesmo, estes testemunhos vão dar muita força à sua vida, ao seu coração, porque você vai acabar por pensar, poxa, se Deus fez isto com esta pessoa, com certeza também Deus tem um milagre para mim. E agora temos mais uma vez aqui o time Curiacos e eu pergunto à Filipa qual é a música que vamos ouvir. Esta primeira música diz: Não me deixarei mover. Exatamente. Quando as coisas não vão bem, a gente não deve atentar para aquilo que vê, mas deve atentar para aquilo que Deus diz. Devemos atentar para que Deus é sempre connosco, está sempre do nosso lado. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então vamos ouvir a música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida Que parecem difíceis. de vencer. Mas põe os olhos em Jesus. Mas põe os olhos em Jesus.
confia nele, na palavra do Senhor. Muito bem, e agora é a hora do testemunho e nós, como eu disse há pouco, vamos começar por ouvir o testemunho da Kátia. Sabe, Deus é o mesmo hoje como antigamente. E quando nós entendemos que Deus é Deus, para quem nada é impossível, que nos quer curar, só temos que aprender a viver pela fé, a viver pelo sistema de Deus. Então, é por esse motivo que não só a Cátia, mas muitos outros milhares e milhares de pessoas da nossa igreja já tiveram o seu milagre. E você, ouça com atenção, porque Deus também ama você, Deus também tem um milagre para si. Vamos lá então ouvir a Cátia. Olá, hoje eu tenho comigo a Kátia, da Igreja Manado da Fundo, e ela veio nos contar o seu testemunho. A Kátia estava infeliz no emprego que ela tinha, então ela tinha como alvo ter um novo emprego mais próximo à sua casa, isto porque começou a gerar alguns problemas à distância do seu emprego atual. Ela não conseguia ter tanto tempo com as filhas e também implicava até alguns horários para ela ir à igreja. O que será que aconteceu? Será que a Kátia conseguiu? Então a Kátia está aqui justamente para nos contar o que aconteceu. Kátia, conte para nós, como é que foi essa jornada para você conseguir o seu novo emprego e se você conseguiu, porque é isso que eu quero saber também. Sim, então foi o seguinte, eu realmente não estava satisfeita porque eu vivia muito longe de casa e não passava muito tempo com as minhas filhas. Então eu decidi que era a altura de mudar, então pus nos meus alvos, né, ter uma casa mais perto das minhas filhas e também para estar bem com elas. Então eu comecei a orar a Deus, comecei a estar mais perto de Deus e decidi me despedir do trabalho onde eu estava. Mas sem antes ter um outro trabalho, você se despediu? Não, eu despedi-me sem ter trabalho nenhum. Isso é que é uma mulher de fé. Então, foi na altura da convenção e eu fui lá e a senhora, por acaso, deu-me todos os meus direitos e eu na convenção acampei, naquele momento acampei com as minhas filhas e durante os 5 dias que eu estive lá, tive a semear o dinheiro que eu recebi do meu antigo trabalho. Para quem não sabe, Kátia, desculpa, para quem está nos acompanhando e não sabe o que é a Convenção de Fé é um grande evento da Igreja Maná, que acontece todos os anos e é através desse evento que se reúne pessoas de todas as partes do mundo. Então, pessoas de várias partes acabam se reunindo no Tojal, em Portugal, e então fazem uma grande festa durante quase uma semana. E você esteve acampada e participou da Convenção de Fé. É isso mesmo. E eu sempre falei comigo, essa semente que eu estou a dar é para um novo emprego e uma nova vida com as minhas filhas. E então, passando os 5 dias, né, chegou a hora de voltar à realidade. Acabou a convenção. Acabou a convenção e eu voltei para casa sem emprego. Mas sempre acreditando que Deus que ia me dar esse novo emprego. Então falei com a minha senhoria e disse a ela que no momento que eu não podia pagar a renda e ela aceitou. Ela disse, quando tu arranjares trabalho, pagas a renda. Então foram 2 meses e esses 2 meses eu fiquei fora da internet e tudo e me foquei mais em Deus, tive sempre mais perto de Deus, mais comunhão com Deus e louvava, agradecia a Deus que já tinha o meu trabalho, mas obviamente que... Eu imagino que a dúvida, a preocupação... É isso, e passando os 2 meses, a minha amiga vai ter comigo, 9 horas, nunca me esqueço, e ela acorda-me e diz-me que encontrou um emprego para mim. E ela fala que o emprego é na restauração, coisa que
que eu na altura, quando ela me disse, não gostei muito, mas eu... Por que você não gostou muito? Porque eu sempre ouvi falar que a restauração, que trabalhava-se muito, e à noite... Os horários? E os horários, e eu pensei logo, isto não funciona bem para quem serve a Deus, e não era isso que eu queria. Mas, como eu tinha a casa e as miúdas, eu decidi ir. E eu fui. Eu lembro-me quando eu cheguei lá, o meu pensamento era, eu chego lá, faço a entrevista, depois ela diz-me que depois vai me ligar, e quando ela me ligar eu digo que não. Mas eu quando cheguei lá, na hora, ela fez-me a entrevista e levantou-se e foi buscar o avental e disse-me, vais começar agora. E eu fiquei tipo, ok, não posso dizer que não. E comecei a trabalhar naquele mesmo dia. E depois ela me disse os horários e era excelente. Era de segunda a sexta, não tinha jantares, fechava às 7. Então eu podia sair, servir a Deus. Os fins de semana podia vir à casa de Deus também. Que era o que você tinha como alvo também? Era o que eu tinha como alvo. E depois disso, eu pensei logo na convenção, né? E falei com ela, e não falei com ela, não. Pensei em falar com ela para ter umas férias, aqueles 5 dias fixos, para vir à convenção. Nisso, falando com uma das minhas colegas, ela me diz, não, Kátia, nós fechamos, a quinzena que pertence à casa, fecha dia X de agosto. E eu pensei logo... É logo os dias. Eram os dias, eu sempre, quando era a convenção, eu estava sempre de férias. E do jeitinho que você pediu. Do jeito que eu pedi. E eu agradeci muito a Deus. E desde ali até agora, Deus tem abençoado. Tem abençoado. E o que você tem a dizer, Kátia, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que possam passar por coisas semelhantes a essa, que gostariam de mudar de emprego, mas tem certo medo? O que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer é que nós temos que pensar que temos um Deus, e se temos um Deus, temos que confiar nele. Então, nunca desistam nem se deixem ir abaixo pelas circunstâncias. Acreditem em Deus, tem que dar um passo à frente, que isso é fé, e depois Deus faz o resto como fez comigo. Bem, é preciso ter fé na pessoa largar o emprego para depois acreditar que Deus vai dar o emprego. O que eu quero dizer é o seguinte, é um testemunho maravilhoso e é evidente que ela é uma mulher de fé, mas para explicar também que na nossa igreja nós ensinamos, aprendemos a viver pela fé, que consiste em fazer o que Deus diz. Andar, falar, fazer coisas à maneira de Deus. E uma das coisas que ela me ensinou é que ela gosta de estar na Convenção de Fé, uma festa que é uma semana inteira. Muita gente vem ou arranja um hotel ou uma casa de um amigo, ou então nós temos condições para a pessoa acampar e estão aqui aos pés de Jesus para ouvir a palavra e encher o coração com a palavra de Deus. E portanto ficam cheios de fé. E ela venceu e você também. Há uma música que eu acho que vem a propósito de fé e de pessoas. Quem sabe você é uma pessoa que não tem emprego, não é porque você deixou o emprego, é porque não há. E esta música diz, quando estás sozinho, à frente de uma muralha, não sabes o que há de fazer, louva a Deus. Louvar a Deus é uma arma. Parece assim uma brincadeira, mas é uma arma de ataque. Quando nós louvamos a Deus, os demónios se afastam. Mas você acredita em demónios? Sim, Jesus fala muito em demónios, a Bíblia fala disso. Pessoas que têm doenças, às vezes são doenças normais, naturais, outras vezes são resultado de demónios estarem a operar. Mas, por exemplo, Paulo e Silas foram presos maldosamente, em vez de chorar e pedir e sei lá o quê, louvaram a Deus e as portas se abriram. E, portanto, uma das coisas maravilhosas é a gente sabe, aprende na Bíblia o caminho e de certeza que ela também usou esta, vamos dizer, arma. De certeza, até porque na convenção nós louvamos muito a Deus. E isso é uma arma tremenda.
E por isso, desde já também, você está numa aflição, tem um problema, tem uma doença, seja o que for, procure a Igreja Maná mais perto de si. Fale com o bispo ou com o pastor. Ele vai acompanhar, dar-lhe um acompanhamento semanal ou o que for preciso, até que você vença. E você vai ver que na igreja nós louvamos muito a Deus. Vamos lá então. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. O caminho se abrirá. O caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. O caminho se abrirá. O caminho se abrirá. Aleluia! Esta música é uma das minhas prediletas. Quando estás cansado, quando já não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Venha à igreja, Maná mais perto. Estavam a lembrar o seguinte: Jesus não se chama o João nem o Joaquim. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem um caminho, Ele é o caminho. Quando nós entregamos a vida a Jesus e começamos a aprender a viver pelo sistema de Deus, a vida se transforma. Mesmo quando você não sabe quase nada ou não sabe mesmo nada, na hora da aflição você clama a Deus e Deus abre um caminho onde não há caminho. Estão-me a lembrar nos dias de Moisés, quando o povo já ia de saída da escravatura, literalmente escravatura. Iam a pé, com as crianças ao colo e o gado e, sei lá, e malas, iam devagar. E de repente estavam à frente do Mar Vermelho e o faraó vai de querer levá-los de volta para a escravatura. E Moisés clama a Deus e Deus diz: estende a tua vara e toca na água. Ou seja, Moisés fez o que qualquer pessoa pode fazer, mas Deus fez o que mais ninguém pode fazer. É que Deus abriu o Mar Vermelho. E Deus abre o Mar Vermelho na sua vida também. Por isso tenha fé em Deus. Confie em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que seja impossível para Deus. Então, esta música é muito encorajadora e de certeza que Deus também tem um milagre para a sua vida. E aqui ao meu lado temos a pastora Isabel e temos a Ana Rita, certo? Que nos vai contar o que Deus fez. Vamos lá ouvir. Seja muito bem-vinda, Ana Rita. A Ana Obrigada, Rita vem de que pastora. igreja? Eu venho da Igreja da Amadora. Da Amadora. Sim. Mas aceitou Jesus Em 2013, na Igreja do Golfo, em Luanda. e fez lá a sua caminhada, Sim. o seu batismo nas águas, As águas, o Espírito, fiz tudo. Sim. tudo isso. E em 2014 casou. Sim, juntei-me ao meu marido. Casou, sim. ok. E o que é que aconteceu? Bem, nós não conseguíamos ter filhos, não é?
Então, em 2016, na verdade, tive um aborto. Mas em 2014, quando começou a tentar engravidar, qual era o problema que detectaram? Sim, detectaram hipotiroidismo e a explicação dos médicos era que, por causa do problema na tiroide, eu não conseguia manter os Tinha feitos. um quadro hormonal muito estabilizado. Exato. Então acabava por fazer... pronto, acabava por perder as gestações muito cedo. Perdia sempre as gestações que tinha. E perdeu várias... Foram várias, sim. Foram pelo menos nesse período duas, três, sim. Então, o que é que é? Então, em 2016 tive uma perda, mas foi, senti muitas dores e daí o meu marido e eu decidimos vir para Lisboa fazer um tratamento de fertilidade. Fiquei aqui 1 ano, tentei e por 2 vezes também não deu certo. E aí eu coloquei no meu coração que viria quando Deus decidiu. Mas a Ana Rita, por não conseguir engravidar, tinha muita pressão familiar. Eu tinha pressão familiar do lado do meu marido e do meu também. E do seu lado. Não era só do dele, sim. E até começou a ter problemas no seu casamento, não é? Exato. Até que em 2020... Mas, irmã, o que é que os seus pais e avós têm a ver com você ter filhos? Famílias africanas têm tudo a ver, porque apóstolo. É um problema. Mas às vezes não é bem os pais, as tias. As tias. Exato. As tais Eu, se tias. fosse assim, dizia, o que é que tens a ver com isso? Mas pronto, vai assim depois. Mas com o marido também começou a ter problemas, não é? Também porque ele sofria muita pressão da família dele, então também começamos a ter problemas no nosso casamento. E acabaram por separar. Sim, ele saiu de casa em 2020, sim. E neste período eu comecei a fazer consulta pastoral. Aconselhamento pastoral que há nas nossas igrejas, exato, com pastor, com pastor, ou com bispo. Exato, dentro da área que eu servia, que é da retenção, em Luanda. E houve um dia que numa reunião... Mas antes disso, o que é que a pastora lhe aconselhou a ler? Nós fizemos vários livros, um deles foi A Origem dos Problemas também, Família Debaixo do Fogo, porque tínhamos muitos problemas no casamento, O que Fazer Antes de Orar, O que Fazer Depois de Orar, foram muitos livros. E a origem dos problemas abriu-lhe algumas portas, não é? O início de abrir algumas portas de envolvimento com o oculto e tudo isso, não é? Sim, porque a minha família tinha muito envolvimento com o culto, idolatria, eu vim de uma família católica, mas sobretudo ocultismo, sim. Ocultismo. Então fez-me entender melhor onde estavam os meus problemas. Qual era a origem do problema? Exatamente a origem dos problemas e começar a castigar o diabo. Então começou a encher-se da palavra, a ter aconselhamentos pastorais semanalmente e a encher-se de fé. E o que é que aconteceu nesse sábado maravilhoso? Nesse sábado eu senti o Espírito Santo literalmente a falar comigo no coração e logo após a dizer mesmo, vai ter com seu marido e reconcilia-te. E eu fui. E voltamos. Logo depois, 2 dias depois, ele voltou para casa e engravidei logo depois. Mas estava grávida? Não sabia? Não. Porque já por causa do problema da tiroide já tinha períodos muito dispersos, ou vinha ou não vinha, a menstruação. E o que é que lhe aconteceu quando chegou ao médico? Isso, pronto, estamos a falar que isso começou em janeiro. Em julho, dia 28 de julho de 2021, eu fui ao médico porque tinha problemas na barriga, estava com os intestinos um pouco esquisitos. E quando cheguei lá, o médico disse, aí tem uma criança. E é uma menina e já tem 28 semanas, que são 7 meses de gestação. Já estava com 7 meses. 7 meses de gestação. E depois teve a sua 7 bebê? meses? 7 meses. Eu não sabia. Não sabia. Mas ali o Zé também, não era ele, era a mulher dele. Também sentiu qualquer coisa nos intestinos, já era uma rapariga também. Só tinha 4 meses. As raparigas são assim. Querem ver assim. As raparigas são assim. A bebê nasceu sem problemas. Sem problemas Correu algum. tudo muito bem. Muito bem.
Nasceu dia 8 de outubro de 2021. E a Ana Rita sempre a seguir a Deus, mas quando a bebê tinha 2 meses... Sim, quando eu tinha 2 meses, os médicos... Eu tinha muitas dores abdominais de novo, não é? Então fui ao médico e eles disseram que eu tinha que parar de amamentar a minha filha e ser operada a vesícula porque tinha pedras na vesícula. E aí eu liguei para a minha pastora. Não disse nada a ninguém? Não disse só nada falou a com a ninguém. sua pastora? Fiz um propósito com Deus. Liguei para a pastora, fizemos cura divina, fizemos como 7 passos para castigar o diabo, tudo o que eu podia eu fazia. E eu fiz o propósito com Deus e disse, eu não vou deixar de amamentar a minha filha, eu vou deixar quando chegar o tempo que tudo terminares. E também não vou ser operada. E isso foi em dezembro de 2021. Passou dezembro, em janeiro fiz de novos exames, continuava lá as pedras, permaneci firme. Em fevereiro, a mesma coisa, até que os exames deram que já não tinha absolutamente nada. A médica até perguntou, o que é que está aqui a fazer? Então foi curada? Foi curada. Sim. E mandaram-me repetir os exames até agora, agosto, antes da convenção, e está tudo bem, graças a Deus. E está tudo bem. Sim. Então Deus é fiel à sua palavra. Sim. E de facto, como o apóstolo estava a dizer, Deus abre caminho onde não há caminho. E há esperança para todas as pessoas que nos estão a ver, porque Deus cura todas as pessoas e não faz exceção. E o que é que a irmã quer dizer às pessoas, às senhoras? Permanecer firme, confiar sobretudo no percurso, porque às vezes nós nos esperamos na espera, porque foram muitos anos, e é isso, é permanecer firme, vir à igreja, servir a Deus, porque eu senti o mover de Deus quando eu comecei a servir verdadeiramente a Deus. Isso é muito importante, passar mesmo a viver para Deus. É muito bom, Deus é muito bom. Muito bem, aleluia. Aqui este testemunho é também maravilhoso. Há muita gente que sofre porque quer ter um filho, um bebê, e não consegue. E na nossa igreja eu conheço muita gente assim, que felizmente aprenderam a palavra de Deus. Um dos livros que a Ana Rita mencionou é este, A Origem dos Problemas. E tem ajudado muita gente, porque, por exemplo, se você anda envolvido em idolatria, bruxaria, guerras, contendas, falta de perdão, etc., Deus não vai lá estar. E quem vai lá estar são demónios. E se a sua família anda envolvida nisto, você tem que se afastar. Tem que, inclusive, vir à igreja mais perto de si e fazer uma oração de concordância em como você se distancia disso, diz a Deus que não quer nada com o diabo, e o pastor, o bispo, quebra esses poderes, porque esses poderes passam mesmo pai para filho e para fora. Chamam-se até, muitas vezes são espíritos de família. Portanto, é isso. Agora, também ao ouvir ela, é evidente que ela aprendeu a palavra de Deus, a viver pela fé. Aprendeu a viver pelo sistema de Deus. E quando nós fazemos a oração da fé, mais tarde eu vou ensinar, nem sempre as curas, ou os milagres, ou os resultados são instantâneos. E durante o período em que a gente acaba de orar e acredita que recebe um milagre de Deus, e até que a gente possa ver isso, chama-se esse período de tempo andar pela fé. E quando nós andamos pela fé, às vezes somos bombardeados com pensamentos. Será que vai dar? Eu não sinto nada. Isto se calhar não funciona. E é nessa altura que a gente tem que olhar para Jesus. E ela falou muito bem, ser consistente, andar com Deus, servir a Deus, porque tudo funciona como o agricultor que tem dado tempo à semente para crescer e dar finalmente o seu fruto. E por isso, vem a propósito mais uma música muito bonita que diz: olha para Jesus e não para os problemas. Olha para Jesus, porque aí você vai vencer. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus.
E continuamos com o nosso programa Esta é a Hora, e se eu fosse você, parava tudo o que está fazendo para ouvir o recado de Deus. Vamos ficar de seguida então com o apóstolo Jorge Tadeu e o recado de Deus para a sua vida. E não se esqueça que você ainda pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé, e no final o apóstolo Jorge Tadeu irá orar pela sua vida ou pela vida de alguém que você esteja a pedir em oração. Então fique conosco, de seguida o apóstolo Jorge Tadeu. Muito bem, vamos então falar do Deus de milagres. O Deus para quem nada é impossível. Eu fiz este livro há muito tempo e que já ajudou muita gente, e você pode arranjar este livro na forma de papel numa das nossas igrejas ou no formato digital através do site que já apareceu aí, não sei se vai aparecer outra vez, que é o www.bastacrer.com, tem lá muita informação. E você, em qualquer parte do mundo, pode baixar o livro e estudar. Por que é que este livro é importante? Porque eu começo por explicar que nada é por acaso e depois que explico qual é a vontade de Deus. Porque nós não podemos pôr fé naquilo que eu acho. Eu acho que Deus é assim. Ou naquilo que eu quero. Eu já falei com Deus e tal. Quer dizer, eu é que vou dizer a Deus o que é que Ele vai fazer. Não. Eu tenho que pôr fé em cima daquilo que Ele promete, daquilo que Ele diz. E por isso o livro descreve várias passagens bíblicas para que a gente entenda perfeitamente qual é a vontade de Deus. Jesus disse em João 10:10 que o diabo é que é o mal da fita. O diabo é que veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus também disse que verdadeiramente Ele tomou sobre si mesmo as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Ou seja, pelas chicoteadas, 40 menos uma, que Ele levou na cruz, esse foi a paga, o pagamento, para que qualquer pessoa possa ser curado. E hoje não é preciso mais pedir, nem chorar. Fé, a oração da fé, consiste em eu saber que Jesus já pagou, então eu só tenho que vir a Jesus para receber. Diz lá em Efésios, não é? um princípio básico da fé, que diz: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, não vai abençoar, já abençoou, já curou, não vai curar, já curou, já salvou, não vai salvar. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Estão no mundo do Espírito, estão nos armazéns de Deus. Quando fazemos a oração da fé, a gente acredita, Deus já pagou e eu vou orar para tomar posse, receber. Eu recebo agora a minha cura. Isto é um grande segredo. Porque a maior parte das pessoas faz uma oração em que chora a Deus e pede, tenta convencer Deus, tenta emocionar a Deus, ou então, ó Deus, eu prometo, faço uma promessa, dou-te um fio de ouro, ou vou andar não sei quantos quilómetros a pé, fazendo um sacrifício. Chegou a dizer, eu vou fazer um sacrifício por amor a Jesus. Mas ouça bem, Jesus não precisa de ajuda, não precisa que alguém faça um sacrifício por Ele. Ele é que fez um sacrifício por nós. Então o grande segredo está aqui, naquilo que eu acabei de dizer, é na oração da fé verdadeira, bíblica, que é entendermos que Jesus, quando foi à cruz, Ele pagou por tudo o que você precisa. Pagou não é com euros, nem com prata, nem ouro, mas com sangue de Deus. A ver? Bendito Deus, e para o qual nos abençoou, já curou, já abençoou. Agora, fé é eu vou a Deus e digo, Senhor, eu recebo a minha cura, eu recebo isto, eu recebo aquilo. É muito importante. Depois, neste também livro, eu tenho outro que é a Origem dos Problemas. Neste livro, a Cura Divina, só está um breve resumo. Eu explico que muitas vezes as pessoas têm problemas porque andam em caminhos
altamente satânicos, em caminhos onde Deus não só não está, mas onde na verdade quem está lá são demónios. Mas as pessoas, como não sabem, não se ensina isto nas escolas, nem nas universidades, ouvem dizer, magia branca, portanto, magia branca deve ser muito boa, branquinha e tal. Toda a magia é satânica. Fui um bruxo, está a ver, não sabia o que havia de fazer. Bem, você foi à casa do diabo. Eu sou muito religiosa, muito católica, eu até tenho um santuário a casa e oro à Virgem Maria, ao santo daqui, da lá. Pois é, e é exatamente isso que Deus detesta. Primeiro dos 10 mandamentos é não faças isso. E a pessoa faz pensando, não é? Na sua ignorância que está a fazer tudo certo porque não sabe a Bíblia. Por isso é que nós na igreja estamos sempre a dizer, vamos ler a Bíblia. O que é que Deus diz? A ver? E, portanto, muitas vezes as pessoas têm problemas por causa disso. Por exemplo, no outro dia eu ensinei sobre perdão. A grande parte das pessoas pensa que não faz mal nenhum guardar raiva, rancor, ressentimentos contra alguém. Você pode ter toda a razão, porque alguém o prejudicou, alguém lhe fez muito mal, etc. Mas, se você não perdoar, Jesus ensinou assim, diretamente, olha, se tu não perdoares, Deus também não te perdoa e te entrega aos atormentadores, que são demónios, fazem com que a pessoa tenha este ou aquele problema, está a ver? E, portanto, muitas doenças são assim. Agora, dito isto, eu também explico no livro que nem tudo são demónios, não se pode ver um demónio atrás de cada porta ou debaixo de um guardanapo. A pessoa bebe demais. E havia um senhor que comia, bebia, então não era gordo, era redondo. Foi pedir oração, apóstolo por mim, para que Deus me liberte deste espírito maligno de gordura. E eu disse, irmão, isso não é, isso só sai com jejum. Não era espírito nenhum, ele comia demais. Mas, portanto, temos que ter essas ideias também arrumadas. Agora, Deus é um Deus que quer o quê? Curar sempre. Curar todas as pessoas. E, portanto, antes de eu orar, eu tenho que saber claramente qual é a vontade de Deus. Qual é o caminho de Deus? Qual é que não é o caminho de Deus? Porque assim eu posso pôr fé em Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz. Eu acho que é assim, eu penso, não sei. Não. Então, temos uma música que diz assim, guarda o teu acho no bolso e acho que Deus achou. Bem, Deus, quando cura uma pessoa, é porque Ele cura todas. Ele quer curar todas as pessoas. Para Deus não há diferença entre pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos. Até ama os grandes pecadores, os ladrões, os vigaristas. Ele ama a todos. Não ama é o pecado. E, portanto, Deus quer ajudar toda a gente. Só que temos que aprender, como eu disse, o princípio da fé. Agora, o princípio da fé, como eu já disse há pouco, consiste em a pessoa, primeiro que tudo, saber qual é a vontade de Deus e depois fazer a oração que diz, eu recebo agora a minha cura. E agora entra em funcionamento uma outra lei de Deus, que é a que Jesus falou em Marcos 4, 26. Jesus dizia assim, eu até tenho aqui escrito, o reino de Deus é a semelhança de um homem que lança semente à terra e dorme e levanta-se de dia e de noite e a semente cresce sozinha. E ele nem sabe como é que a semente cresce. E primeiro a semente cresce para baixo, para criar raízes, depois começa a crescer para cima e ao princípio só se vê uma lamizinha, parece uma relva, depois continua a crescer e dá segundo a sua espécie. Se você semeou uma semente de laranja, vai nascer uma laranjeira. Mas tudo é devagarinho, passo a passo. Não é instantâneo. Está a ver? E tudo funciona assim. Cura divina funciona assim. Quando eu for orar por si, você vai dizer, eu recebo agora a minha cura. O que é que vai acontecer?
Deus, sim, Ele vai colocar como que uma semente na sua vida, no seu corpo, na sua situação. E essa semente vai crescer dia e noite. E depois de orar, é importante o que fazer depois de orar, que eu também já vou explicar. Depois de orar, você vai andar pela fé, acreditando que estou curado ou estou grávido, está a ver? Até que o bebê nasce, até que a manifestação total da sua cura, do milagre, acontece. E, portanto, é assim que Deus funciona. E não vale a pena tentar pensar de outra maneira ou pensar que Deus vai dar ouvido. Deus me compreende, Deus é meu amigo. Portanto o quê? Deus não muda. Nós é que temos que mudar, ficar em conformidade com Deus. Portanto, tudo funciona à semelhança do agricultor. Por exemplo, muitas vezes, quando estamos a ouvir testemunhos, ouvimos as pessoas dizer assim: sim, eu não falei com ninguém. Porquê é que elas dizem assim? Porque eu ensino, neste livro e no outro, que no período depois de orar, você tem que estar calado. Não pode contar a ninguém, porque alguém vai dizer: pois, isso é muito mau, porque foi assim que o outro morreu, porque tu vais ver que isto não dá certo. As pessoas vão falar ou semear errado. As suas palavras trazem morte ou vida. Foi também o que a Bíblia ensina. Deus ensina isso. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Por isso, sabe, quando a gente vai à igreja, à nossa igreja, a pessoa aprende a viver pela fé. Mesmo depois de orar, você vai ter que aprender, tem um livro que também as pessoas estão sempre a falar, o fazer depois de orar. Tem que acreditar que está curado e, portanto, vai andar pela fé. Andar pela fé. Eu recebi a minha cura, a semente está a curar, está a crescer dia e noite. Eu posso não sentir nada, posso não ver nada, o agricultor também não vê nada. Aí imaginou, a semente está lá debaixo da terra. As sementes demoram, sei lá, meses, se calhar, a nascer. Outras são semanas. E o agricultor sabe que é assim, não vai dizer: ai, Maria, minha querida mulher, vê lá tu, já semeei há 2 horas e não vejo nada. Não é assim, está a ver? E, portanto, se nós entendermos que Deus funciona assim, depois do horário eu tenho que acreditar: estou curado, estou grávida da minha cura. E depois, eu louvo a Deus, estou curado. Eu rego a semente com louvor de Deus. Eu louvo a Deus porque já estou curado. Queira ou sinta ou não. Entretanto, pode acontecer uma de várias situações. Pode até acontecer que o diabo quer roubar-lhe a sua cura, o seu milagre. Então, se é assim, ele faz com que a situação fique pior. Muitas vezes, já ouvimos aqui testemunhos, é que depois da pessoa orar, fica tudo pior. Mas eles venceram porque eles aprenderam. Para lá. A Bíblia ensina, até está aqui no livro a ensinar, que quando tudo parece pior é porque o diabo está a estrebuchar, está de saída. Ele não tem mais nada, é o último ataque. E é sempre isso. Se isso acontecer, não é que acontece sempre, e a pessoa sabe disso, ele não desiste, caminha sempre em frente, e o que é que ela vai ter? Sucesso. Vai ter vitória. Vai ter o seu milagre. Aleluia. E agora, vamos para o último bloco, e você prepare-se porque eu vou orar por si. Nós vamos orar, porque a esta hora de certeza você já está com o coração cheio de fé. Vamos lá então. Então agora é a hora de nós orarmos. É a hora de eu usar o método de Deus chamado de imposição de mãos. Eu vou estender a mão e claro que estamos muito distantes uns dos outros, mas para Deus não há distância. Por isso você, de preferência, toque no ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. Se não conseguir, estenda a mão, porque quem vai pôr a semente e curar, você não sou eu, não é? É Deus. E assim você vai fazer a oração da fé
e toda esta audiência ajuda. E digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus Cristo morreu lá na cruz, não só para me salvar, mas para me curar, para abrir um caminho que não existe, para resolver o meu problema, para fazer um milagre na minha vida. Senhor Jesus, eu hoje entendi que tu já pagaste o preço, compraste com o teu sangue tudo aquilo que eu preciso. Então, agora, eu faço a oração da fé e eu recebo agora a minha cura, recebo agora o meu milagre, recebo agora a resposta à minha oração. Amém. Senhor Jesus, eu acredito que a partir de agora eu estou curado, estou liberto, quer eu sinta ou não sinta, e eu vou andar pela fé e eu vou chegar ao fim com vitória e sucesso. Amém e amém. Aleluia! E agora, o que é que devemos fazer? Acreditar que estamos curados e louvar a Deus. Podemos usar uma música muito bonita que diz Aleluia. Louvar a Deus acelera o processo de cura divina. Louvar a Deus afasta demónios, abre portas, como no caso de Paulo e Silas, estavam presos numa prisão e, ao louvar a Deus, as portas se abriram. Louvar a Deus é também como quem rega uma semente. E isso você faz todos os dias. Vamos só cantar um louvor um bocadinho para você saber o que é que pode e deve fazer todos os dias em casa, até você ver o seu milagre aos olhos, fisicamente. Vamos lá então. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Mas é que você deve fazer, vir à igreja Maná mais perto de si, começar a andar com Deus, marcar uma consulta pastoral e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas você diz, homem de Deus, eu acredito em Deus, será que eu estou salvo? Então faça esta oração, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus, exceto por mim. Vamos baixar as nossas cabeças, imaginar Jesus lá pendurado naquela cruz e digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Aleluia. Um abraço, até o próximo programa. Porque posso crer no amanhã. Infelizmente, nós terminamos aqui o programa Esta é a Hora, mas não perca o próximo programa, que teremos mais da Palavra de Deus, teremos mais testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida de muitas pessoas e também vai fazer na sua vida. Não esqueça de compartilhar este programa com seus amigos, familiares, e no próximo programa estaremos aqui para ouvir a Palavra de Deus. Eu espero você então no próximo programa. Tchau, tchau!